Então o Kazan começa aí dentro de um segundo a gravar. Então, repetindo, né? As características que eu tenho que perguntar para ver se o produto ou serviço que eu vou oferecer, ele se destina ou não a uma startup. Ele é inovador o suficiente? Ele pode obter? São essas as duas perguntas com as quais a gente tem que focar, tem que se concentrar. Então, como eu disse a você, vai ver aqui um resumo sobre a startup enxuta, que foi baseada nesse vídeo, que está lá no nosso Padlet, né, no nosso mural de empreendedorismo digital. Relembrando aqui, né, o conteúdo dele, a gente tem os livros, né, Startup Enxuto, do Eric Ries, esse aqui. Né? Tem o livro Estilo Startup, que está aqui também. Esse carinha aqui, né, no mural. Aí tem Empreendedorismo e Base Tecnológica, esse PDF está lá no mural. Né? Tem a biografia de Elon Musk, que vai até sair uma outra. Então já ventilando que vai sair outra, que nem Matrix, né? Matrix vai sair Resurgence, vai sair Ressurreição, o quarto filme de Matrix. Então Scrum, a arte de fazer o dobro do trabalho na metade do tempo, né? Pai Rico, Pai Pobre, tá ali na estante. Cadê? Ali na estante, Pai Rico, Pai Pobre. Também, né, o livro mais lido da área de investimento, né, o top de vendas na Amazon há anos, Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki. Ele também tem outros livros. E ele também tuita sobre Bitcoin. Tá? Também dá os palpites dele. Né? Está dizendo atualmente que também não confia mais em moeda fiduciária e que investe em ouro, prata e Bitcoin. São as reservas de valor dele. Né? Sonho Grande, não é? Que retrata aqui a vida de Jorge Paulo Lemann, que é top 10 da Forbes do Brasil. Sistema Amazon. Aqui começa o Startup Enxuta, a gente já tinha indicado. Business Model Generation. Cadê ele? Não sei onde ele está. Aqui. Também chegou, né? Que foi o capítulo 1 que a gente botou aí para vocês. Business Model Generation. Enfim, né? São esses aqui que estão na nossa lista. Então, vamos lá. Eu criei esse MVP aqui, é um novo formato de apresentação, tá? Vamos ver se agrada ou não os usuários, né? Que no caso são vocês. Então, começa aqui, né? Existe um mito. Se você possui determinação, uma boa ideia, agir no momento adequado e, sobretudo, tiver um grande produto, você obterá fama e fortuna. Tá aqui, né? O resumo. Se você tiver determinação, vontade, né? De vencer, uma boa ideia, certo? Se você obterá fama e fortuna. Como minha área é a área de criptomoedas, isso aqui é uma descrição, não é, do mercado de cripto. A determinação, não é? Então você teve que ter determinação para encarar o mercado, não é, o sistema financeiro, como ele se apresentava. Uma boa ideia, não é propor um mercado financeiro que fosse descentralizado, não é, que não tivesse nenhum banco central por detrás, que fosse distribuído, aberto para todo mundo. Um time. O time foi essencial porque foi na quebradeira dos bancos em 2008. Né? O banco Lehman Brothers quebrou lá nos Estados Unidos e deu a crise lá de 2008, que derrubou todos os mercados. E aí foi proposto a primeira blockchain, né, que é a blockchain. A palavra blockchain se refere à blockchain do Bitcoin, e aí tem outras blockchains também. Tá? Então foi a primeira blockchain. Foi a do Bitcoin e o lançamento do Bitcoin. Né? A primeira negociação de Bitcoin aconteceu em 3 de março de 2009, não é? Por valor de 1 centavo de dólar. A primeira negociação, quando alguém comprou o primeiro Bitcoin. Não é? E tem o Pizza Day também, né? Que é o dia que o cara pagou lá, nem me lembro qual foi a quantidade de Bitcoins que ele pagou, 15 mil Bitcoins por uma pizza, foi um negócio desse. Não lembro, na verdade, qual é o valor. E o produto, né? Que era blockchain e o seu sistema de recompensas, que é o Bitcoin. Foi a criação do novo mercado criptomoeda. E aí a gente tem essa figura, né, do Satoshi Nakamoto, que é um pseudônimo para o criador de toda essa infraestrutura, e hoje ele é o maior detentor, né, de Bitcoins. Né? Então a fortuna dele está avaliada em diversos bilhões de dólares com a quantidade de Bitcoins que ele tem. Isso de 2009 até agora. Né? Então a gente vai ter aí percorridos 12 anos, de nada para bilhões. Então é um crescimento exponencial. Então é um bom exemplo de um produto aqui, né, que foi criado para... ele é inovador, né?
E pode ter um crescimento exponencial? Sim, teve um crescimento exponencial. Sendo que isso é um mito, né? Porque se você só tiver isso aqui e você não executar, aí, meu amigo, você não sai do canto. A proposta da startup enxuta é executar utilizando o ciclo de construir, medir, aprender. Tá? Então você adiciona isso aqui a um ciclo que é bem consolidado, já foi diversas vezes testado, tá? E entrega você uma metodologia para você, a partir dessas 4 características, desenvolver o seu produto, executar, né? Colocar em prática a sua ideia, aumentam as suas chances de sucesso, quando você tem o controle de como fazer isso. Tá? E aí existem 5 etapas para a criação de um negócio de sucesso, de acordo com o livro do Eric Ries. Tá? E a gente vai ver essas 5 etapas agora. Lembrando, é um resumo do vídeo que está lá no nosso mural. Então, se você compreende bem lendo ou escutando a língua inglesa, você pode reproduzir esse vídeo aqui diversas vezes, que já é um resumo. Isso daqui que eu estou apresentando foi também coletado através do vídeo. Tá? Então, o ciclo de feedback, né? Construir, medir, aprender. Essa é a primeira etapa para a criação de um negócio de sucesso. Então, ele envolve planejamento e previsão, são úteis quando suas operações de negócio têm ambiente estático. Então, note, do nosso encontro. É inovador? Pode ter um crescimento especial? Se é estático, não é? Já for permaneceu estável, já foi um ambiente estático, como o próprio Jorge Paulo Lemann, né? O principal negócio dele é a venda de cervejas. Então, é um negócio estável, né? Nem mesmo o cisne negro da pandemia, né, que derrubou tudo, embora tenha aí causado impacto na vida de todos, né, mas são empresas que conseguem sobreviver a essas presenças inesperadas, né, esses eventos, esses holocaustos inesperados que acontecem, né, na vida. Então, planejamento e previsão são úteis quando suas operações de negócio têm permanecido estáveis em um ambiente estático, mas não é disso que a startup trata. Não é? A startup trata de um ambiente de incerteza, né? A criação de um produto inovador exponencial em um ambiente incerto. Então, startups não são negócios estáveis e não possuem ambiente estático. Então, diante desse cenário de não ser um negócio estável e não possuir um ambiente estático, planejar um negócio por vários meses e lançar um produto ou serviço apenas após milhares de horas em torná-lo perfeito é um jogo de alto risco, tá? Então, lançar um produto apenas após milhares de horas em torná-lo perfeito, milhares de horas dedicadas em torná-lo perfeito é um jogo de alto risco. Então, se você tem a sua ideia, tem a concepção de ideia, né? Você não coloca esse produto ou serviço proveniente da sua ideia em prática, em teste, antes de você alocar muito tempo desenvolvendo aquele produto, muito tempo desenvolvendo aquele serviço, pode acontecer um fenômeno bem curioso, não é? Se ninguém quer, e aí? O que é que você faz? Se você construir um produto ou oferecer um serviço que ninguém queira, isso tem um alto risco. E é aí que a gente lida com o risco, tá? Dentro do projeto Startup Enxuta. E esse livro aqui, ele nos ajuda a gerenciar o risco daquilo que a gente está construindo, tá? Do serviço que a gente está construindo, do produto que a gente está desenvolvendo. Então, alguém já assistiu esse livro aqui? Alguém já assistiu esse filme? Né? Em Busca de Felicidade. Vamos interagir aí, pô. Já vi ele. Já viu? O que é que o Will Smith tenta vender aí no livro? No filme. Não lembra? Ele está segurando aqui. Não me lembro exatamente o que é. Eu lembro que eu assisti um pedacinho dele no final, do meio pro final. Entendi. Não acompanhei a história toda, não. Ah, então no começo que ele mostra. Então, ele resolveu investir tudo que tinha, deu um all-in, né, na compra de um kit odontológico. Cenas iniciais, chegando na casa dele, algumas dezenas desses kits odontológicos, né, que ele tem aí uma margem de lucro incrível quando ele conseguir realizar todas as vendas, né? Sendo que o que acontece com esse kit odontológico? Ninguém queria. Ele visitou diversos consultórios e nenhum dentista queria comprar esse kit dele, né? E aí ele não conseguiu pagar a hipoteca da casa,
o banco executou a hipoteca e ele foi despejado. Foi morar com o filho na rua. Né? Tá aqui, é o filho mesmo né, na vida. Esse filme, Em Busca da Felicidade. Sim, aqui tem a Monelli disse que já, Maria disse que já, Gisele disse que sim também, a mim também. Beleza. Lembram que é o kit odontológico? Né, que ele está tentando vender? É de fotografia. Tomografia. Kit ninguém quer. Né? É controlado e aí ele teve determinação, né? Teve uma ideia, teve o tempo, teve o produto, mas não tinha para quem vender porque ele não soube como executar, né? A ideia que ele teve. Então tem que tomar cuidado com essa questão. Tá? Muitos empreendedores percebem isso como consequência e tomam um caminho diferente, que é o caminho do ciclo construir, medir, aprender. Então, aqui a gente vai ter que saber o que é que a gente quer aprender, não é? A partir das ideias, para construir o nosso produto ou serviço, não é? Para medir quais são os resultados quando eu ofereço aquele produto ou serviço para o mercado, não é? Para aquele segmento de clientes que eu identifiquei. Eu coleto os dados e a partir desses dados eu posso aprender e continuo fazendo esse ciclo. Tá? Então, quanto mais rápido você conseguir executar esse ciclo, menor vai ser seu risco e maior vai ser o seu retorno financeiro. Tá? Então essa é a ideia. A ideia por trás de todo o desenvolvimento da startup enxuta é você fazer esse ciclo aqui o mais rápido possível, tá? Para consolidar o seu produto e consolidar o seu serviço. E aí tem muitas características, né? Tem todas as características de marketing, como você consegue prospectar clientes, quando você consegue manter clientes, quais as métricas que você utiliza para saber se aquilo que você está aprendendo vai lhe levar ao caminho correto, não é? Ou você vai precisar alterar aquilo que você está fazendo para alcançar o seu objetivo financeiro. Então tem todas essas características. Já tem o PDF também do livro do Eric Ries lá, embora seja a primeira edição, essa daqui é a segunda, tá? E eu já estou passando pela segunda leitura dele. Já fiz a primeira e já estou passando pela segunda. E aí essa apresentação, né, é um resumo do resumo. O vídeo já é um resumo. E isso aqui é um resumo do vídeo, tá? Do que se trata. Então, se há algo que eu posso pedir para vocês fazerem é que vocês leiam esse livro, tá? Não é um livro extenso. Você lê aí 20, 30 páginas por dia. Você vai levar aí algumas semanas para finalizar, tá? Então, minimizar o tempo total através do ciclo. O objetivo de uma startup está aí, ó, é descobrir o produto certo a desenvolver ou serviço a oferecer, pelo qual os clientes irão pagar o mais rápido possível. Esse o mais rápido possível tem aqui um sentido dúbio, tá, pessoal? Tanto no sentido de descobrir o produto certo, quanto no sentido de fazer com que os clientes paguem o mais rápido possível, para você criar fluxo de caixa, né? Você criar entrada, conseguir pagar suas despesas, conseguir uma entrada maior do que as despesas, obter lucro, acumular capital. Então esse é o objetivo, o produto certo a desenvolver, pelo qual os clientes irão pagar o mais rápido possível. Então, à medida que eu vou falando isso aqui, eu peço que vocês comecem a imaginar, não é? De acordo com o negócio que vocês propuseram, tanto no plano de negócio do Sebrae, quanto no Canvas, não é? Como é que você vai desenvolver, como é que você vai bolar, né? Como é que você vai planejar para atingir esse objetivo. Descobrir o produto certo, o produto você já tem uma ideia do que é o produto, agora a gente tem que começar a oferecer esse produto para os clientes para ver qual é a resposta deles, não é? Porque isso vai fazer com que a gente aprenda sobre esse produto, sobre esse serviço, se é com esse produto ou serviço mesmo que eu vou conseguir prosperar e atingir um crescimento exponencial, ou se eu vou precisar fazer alguma alteração. Tá? E a gente fala de todos esses pontos ainda hoje. Então, é preciso construir, não é? Aprender e medir. O que queremos aprender? É uma pergunta também de bastante destaque. Para aquilo que a gente quer aprender, a gente tem que estimar algumas hipóteses, tá, pessoal? Existe até uma disciplina dentro da estatística chamada teste de hipóteses,
que a partir dela você consegue propor uma hipótese e validá-la como verdadeira ou falsa. Então, do ponto de vista do estudo estatístico, já existe de longa data, tá, essa questão de testar hipóteses. Então, aqui na Startup Enxuta, Eric Ries, que ele também é um cientista da computação, ele também fez estudo de teste de hipótese, ele até cita isso no livro, e ele coloca aqui quais são as hipóteses que eu quero validar, quais são as hipóteses que eu vou testar para recolher, para adquirir algum aprendizado, não é? Seja essa hipótese verdadeira, seja essa hipótese falsa. Então é a partir que a gente começa. Então a gente tem lá, né, determinação, o time certo, você tem um bom produto, mas você precisa testar esse produto. E eu vou testar fazendo algumas hipóteses, tá, sobre esse produto. Então vamos lá. Então, olha a hipótese do Spotify. Pessoas desejam pagar mensalidade para serem capazes de escutar música de forma ilimitada via streaming online. Então essa foi a hipótese do Spotify, não é? Então, antes do Spotify, o que é que havia? Antes de áudio via streaming, qual era a geração, qual era o mecanismo, qual era o meio através do qual a gente escutava a música? Antes do Spotify. Alguém lembra? Os CDs, os DVDs. CD, DVD, não é? Quem aí gravava MP3 no pendrive? Isso é da gente. Até hoje tem. Até hoje tem, meu? É. Fala mais aí, pessoal, não é? Antes de escutar a música pelo Spotify, né? Por onde você escutava a música? Tô aqui vendo o chat. Ou ninguém escutava a música? No rádio, né? O Monelli disse que escutava no rádio, Kaique disse que no YouTube, né? Até hoje a gente escuta, né, esses dois. Quem aqui tem conta no Spotify? Bota aí. Baixava em site pirata no torrent, né? Bota aí. Tenho. Quem aí tem conta do Spotify? Para ver se tem uma alta adesão aqui na nossa comunidade. Gisele disse que tem conta do Spotify, o Will também disse que tem. Mais alguém tem conta no Spotify? Eu também tenho. Se botar, tenho. Eita. Abri uma aba nova aqui. Tenho também conta no Spotify. Então, 3 de nós, né? É uma baixa adesão, né, nesse nosso grupo. Então, por que as pessoas pagam mensalidade para serem capazes de escutar música de forma ilimitada via streaming? Porque carregando seu celular, você consegue sempre escutar as músicas que você deseja. Você criou aí a independência geográfica, né, de escutar a música que você deseja. Então, levou seu celular para qualquer lugar, você consegue escutar a música que você deseja, não é? Tendo aí um pacote de dados que atenda às suas necessidades. Então o Spotify é um unicórnio, não é? É uma empresa que atingiu o valor de mais de $1 bilhão e assim elas são caracterizadas, né, como unicórnio. Então essa foi a hipótese. Então a gente tem que ter uma hipótese a ser testada. Então as pessoas desejam, olha só, né, na hipótese já tinha, né? As pessoas desejam pagar, não é, mensalidade para serem capazes de escutar música de forma limitada via streaming online. Então sim, né, desejam pagar. Então tem muitas, são milhões de assinantes que o Spotify tem, assim como Netflix, assim como Amazon Prime, assim como vários serviços de streaming, né, que estão mudando aí a forma de assistir mídia, né? Hoje eu posso dizer a vocês, sem sombra de dúvida, que passa de 95% o que eu assisto através da internet, né? Raramente eu assisto, embora eu tenha um pacote de assinatura de TV a cabo, né? Como eu estou aqui no computador sempre, eu logo no site, né, e assisto a TV a cabo online. Eu não vou para a sala assistir. Eu assisto aqui mesmo, direto no computador, tem uma TV aqui na frente, eu já consigo assistir. Tá? Escutar música só pelo Spotify, né? YouTube, quando por exemplo, uma confissão, eu vou fazer abdominal aqui nesse chão, né, depois do treino. Aí vou e coloco uma música aqui de exercício no YouTube, de motivação. Tá, pessoal, você tem que testar a hipótese. Isso faz parte de todo o fluxo que a gente vai ver nesse livro aqui, tá? Inclusive o livro ele coloca tudo aqui, ó, num quadro também. Sendo que esse aqui não é um quadro Canvas, ele chama de quadro Lean. Tem só algumas modificações, é o mesmo formato,
mas ele muda aqui só alguns campos, tá? E a gente vai adaptar também para essa realidade do livro. A gente vai, o restante da disciplina vai ser cobrir esse livro aqui. Ele é um livro que tem suas 200 páginas, mas ele é muito cheio de gravuras, o texto é muito espaçado, a gente vai conseguir cobri-lo sem muitos problemas, tá? Então, pode parecer que essa hipótese é trivial, né? Que as pessoas queiram pagar aí por um serviço de streaming online ilimitado que permite escutar música levando seu dispositivo móvel, não é? Contudo, é trivial agora, né? Anteriormente não era trivial. Uma vez que a empresa se torna bilionária, aí vão surgir os concorrentes, né? As imitações, como acontece muito na China, documentado em todos os livros, né? A quantidade de imitações, né, que existem na China é o que movimenta o mercado, né? Principalmente o que movimenta o mercado chinês são as imitações, né? A guerra de imitações e as empresas que sobrevivem, como a Alibaba, né? Que é uma das principais empresas, uma das empresas mais valiosas do mundo. Então, após a formulação das hipóteses, então, já vai formular a hipótese, né? Por que que o cliente iria querer pagar por esse serviço que eu estou oferecendo, por esse produto que eu estou oferecendo? Então, a gente tem que perguntar a si mesmo. Então, veja, tem um algoritmo, tá? Que a gente vai tentar traçar para gerar esses resultados com os princípios da startup enxuta. A primeira delas é a hipótese, né? Qual é a hipótese de valor que eu vou ter? Tá? Isso tem a ver, pessoal, com o campo lá de proposta de valor do Canvas, tá? Então, se eu tenho uma proposta de valor, então por que as pessoas iriam pagar por isso? E você descreve essa hipótese. Após a formulação das hipóteses com as quais a startup irá despender esforços, é preciso validá-las ou rejeitá-las, né? Então, ou eu vou validar a hipótese, vou chegar à conclusão que é verdadeira, as pessoas querem pagar por isso, ou eu vou rejeitá-la e vou ter que tomar outro caminho, tá? Então, esse é a primeira das 5 etapas, né, para a criação de um negócio de sucesso, é o ciclo, né? Criar, medir, aprender. O segundo é tudo um experimento. Então veja como aqui está encadeado, tá? Então, se é uma hipótese, eu vou experimentar. Então tudo é experimento. Tá, então aprender o mais rápido possível sobre as necessidades dos clientes e o desejo que eles terão de pagar pelo seu produto é importante. Mas como é que eu vou fazer isso? Né? Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou testar? Né? Vou testar através de um experimento. E o experimento, né, o nome já dizendo, você vai precisar de um segmento de cliente. É por isso que até mesmo lá no plano de negócio do Sebrae, eu já dizia para vocês pensarem, mas quem é o cliente? A quem você vai oferecer? A seu vizinho? A um familiar? Vai oferecer online a um certo grupo de WhatsApp? Para quem é que você vai oferecer o serviço? Tá? Para poder validar ou rejeitar o seu experimento. Então, execute o experimento com clientes potencialmente reais, não é? Que vão querer realmente adquirir seu produto ou serviço e pagar por ele. Então, você deve observar o seu cliente, né? No contexto da startup enxuta, o que é que Eric Ries quis dizer com isso? Tá? Ele quis dizer para você, não você levar o produto ao cliente, mas você expor a hipótese a ele, né? Eu tenho esse produto aqui e deixar ele falar, né? Eu gostaria desse produto por causa disso, né? Observe o que o cliente vai fazer, escute o seu cliente para que você consiga determinar qual é o nicho, né? A quais clientes você vai oferecer aquele produto e obter o pagamento, né? Transformar de usuário em cliente. Após observar o cliente, escutar o cliente, é preciso construir algo. Isso é importante também, pessoal, tá? Por quê? Claro que você pode construir tudo. Também é um dos princípios, né? Uma das máximas da startup enxuta. Você pode construir tudo, mas você deve construir. A gente já vem falando isso há um tempo também. Você deve construir o produto, você deve oferecer esse serviço. Olha aqui um desenho que foi feito. Um exemplo. Ó. Como obter um aumento de matches no Tinder em, digamos, 500%. Tem esse livro aqui, ó, do Andrea Iorio, tá? Que é 6 competências para surfar na transformação digital. É um rapaz, ele é italiano, o nome dele é Andrea. E ele trabalha no Tinder. Então esse livro aqui são as competências que ele desenvolveu trabalhando no Tinder, tá? Então, como é que eu vou obter um aumento de matches no Tinder em, digamos, 500%?
Então você tem aqui, ó, o Tinder, 500%. Então eles conseguiram fazer isso somente coloca para o Google AdWords. Pessoal, vocês conhecem o serviço do Google AdWords? Responde no chat, fala o serviço do Google AdWords. Eu disse que não, o Kenson também disse que não conhece, tá? Então, o AdWords é um serviço que você paga, Kaique disse também que não conhece. O AdWords é um serviço que você paga ao Google para quando alguém pesquisar por uma palavra, não é? Você ficar impulsionado, ou seja, o resultado, não é? Que vai aparecer ali no Google, no princípio ali do Google, nas 3, 4 primeiras respostas, atualmente são de propagandas, não é? Então você digita aí padaria no Google, vai aparecer aqui as padarias que estão mais próximas a você, mas não é por acaso, tá? As que vão aparecer são as que estão pagando para o AdWords para que ele seja, a propaganda seja feita a partir da palavra. Daí o termo AdWords, de advertisement, né? Que é propaganda, e words, palavras. Então as palavras que vão servir como propaganda. Então eu fiz um print aqui, pessoal, abrindo parênteses, abrindo e fechando, devia ser só aberto, sobre o Google AdWords. Eu fiz um print aqui da página principal. Coloquei Google AdWords no próprio Google e isso daqui é o que aparece pra gente. Então, ó, nós igualamos o valor que você investia até R$150 criando sua conta hoje. Então, se você pagar R$150, ele vai reverter mais 150 e vai fazer R$300 em anúncio de acordo com as palavras que você escolher, tá? E esse conjunto de palavras que você vai escolher já faz muita diferença, tá? E tem relação lá com a hipótese, tem relação com a proposta de valor que você especificou no Canvas. Então aqui a gente começa a fechar, né? A gente estava no Daniel San aqui, né? Pintando a cerca, lixando o assoalho, né? Lavando o carro, e agora a gente começa a ver as teorias aqui se fechando, né? Então, anuncie no Google hoje mesmo, seja encontrado por clientes no exato momento que eles pesquisarem no Google pelo que você oferece. Além disso, pague somente quando eles clicarem para visitar seu site ou ligarem para a sua empresa. Tem até os 800 para você ligar, né? Suporte telefônico gratuito para anunciantes, atendimento disponível de segunda a sexta, de 9 às 19. Ligue para pedir ajuda, crie uma nova conta, crie sua primeira campanha, receber assistência para as novas contas nos primeiros 3 meses. Então tá aqui, né? A forma de você começar uma propaganda com o Google AdWords tá aqui documentada pra gente no nosso arquivo de anotações, tá? O que mais? Voltando ao tema agora, né? É preciso construir algo? Então, lá no caso do Tinder, não é? Ele só precisou fazer o Google AdWords. Será que a ideia que você consegue oferecer essa ideia sem precisar construir nada, sem precisar dedicar dezenas, centenas de horas para o lançamento do seu produto, sem precisar dedicar dezenas, centenas de horas para saber ou não se os clientes irão comprar, irão pagar pelo seu produto ou serviço? Então isso aqui é importante, né? Eu me lembro até na última aula que foi perguntado, a gente vai desenvolver o produto como um todo, não é? Eu até citei, né, que tem 2 meses aí para a gente encerrar a disciplina, não é? E construir ele como um todo não haveria tempo. Mas há tempo da gente oferecer a ideia, não é? Através de produto ou serviço dentro desse intervalo. Não com o produto acabado, mas é o que a gente vai ver um pouco mais à frente. Em alguns momentos é preciso ser rigoroso e desenvolver um MVP. Tá aqui. Então, em alguns momentos eu não vou precisar construir, mas em outros momentos eu vou sim precisar construir, porque aquela minha ideia de serviço ou produto, só juntando, né, aglomerando de técnicas, tecnologias, metodologias, eu não consigo oferecer. Então eu vou fazer o MVP, né, o Minimum Viable Product, que está aqui, né? Então você vai construir uma moto aí, mas primeiro você faz o patinete para validar se o cliente vai estar interessado nas características daquele produto, se ele vai ficar satisfeito ou não com as características que você está oferecendo do produto ou serviço, e você vai refinando o produto até que você tenha um produto final. E veja, pessoal, o tempo em que você, o histórico de tempo em que você desenvolve o MVP
já é também uma forma de você adquirir novos clientes e fazer o capital entrar na empresa, tá? Vender o produto mesmo que inacabado, né? Mesmo que com aparentes inconsistências ou até mesmo falhas, né? Mas você não investe todo o período, né? O período do ciclo iterativo, né? Construir, medir, aprender. Você não faz apenas uma iteração, que é muito longa. Você faz várias iterações curtas e você vai aprendendo sobre os desejos do cliente e vai customizando o produto cada vez mais, né? Claro, sempre dependendo da questão de obter, né, o resultado financeiro a partir daquele seu desenvolvimento. Então, essa é a principal questão, esse é o principal ensinamento, né, do ciclo iterativo, que é construir, medir, aprender. Você aprender, tá, sobre o cliente e sempre otimizar, sempre oferecer aquilo que ele quer. Afinal de contas, você construiu algo que ninguém deseja, você só vai perder tempo e recursos, né? Então está aí o MVP. De novo, ó, em alguns momentos é preciso ser mais rigoroso, não apenas juntar tecnologias e desenvolver um MVP. Então, ó, o conceito envolvido na palavra minimum, né? Minimal Viable Product, o conceito envolvido nela, né, provém da manufatura enxuta da Toyota. Então tá aqui, ó. A Toyota, ela tem a técnica chamada de manufatura enxuta, em que tudo aquilo que não gera valor para o cliente não é considerado, tá? Então tem aqui, ó, tudo que não cria valor. Olha a palavra valor, né? De novo, ó, proposta única de valor está lá no Canvas. Essa palavra aqui nos persegue, é o valor que a gente vai oferecer do produto, né, para o cliente. Então, tudo que não cria valor para os nossos clientes é desperdício. É isso que defende o modelo manufatura enxuta da Toyota, no qual o autor do livro Startup Enxuta, Eric Ries, se baseou bastante. Inclusive, ele ministrou várias palestras da Toyota, tá? Tem ali contato. Esse segundo livro aqui foi o resultado, né, dos várias reuniões, vários encontros que ele teve com o pessoal do Toyota. Ele lançou o segundo. O diretor, infelizmente eu não lembro agora o diretor do presidente mundial da Toyota, mas ele disse: esse daí deveria ser o tema do seu próximo livro, né? Tendo escrito aqui no prefácio do segundo livro. Então veja a diferença do conceito da manufatura enxuta para o conceito da startup enxuta. Vê. Tudo que não cria valor para os nossos clientes é desperdício. E já na startup enxuta, né, tá aí o livro, tudo que não conduz ao conhecimento validado é desperdício, né? Então, como a Toyota ela é uma empresa já consolidada, não é uma startup, então ela foca, né, tudo aquilo que não agrega valor para o cliente, né, é um desperdício. Mas nós, como não temos clientes ainda, como não temos um produto consolidado, uma marca consolidada, a gente muda o foco também para dentro, né, interno. Tudo que não conduz a conhecimento validado é desperdício, porque você não tem já as décadas, não é, de existência da Toyota. A gente é uma startup, não é? O que a gente lida é com risco, com criatividade, com inovação, com crescimento exponencial. Então, o que a gente vai atrás nessas primeiras etapas, nas primeiras iterações, é do conhecimento validado, tá? O conhecimento validado que vai proporcionar o alicerce para um crescimento exponencial. Então, existe a preocupação sobre os MVPs, né? Os MVPs são embaraçosos porque, afinal de contas, eles são produtos inacabados. Então, quando você não usa um MVP, você quer entregar um produto acabado para o cliente. Isso vai até de encontro à metodologia do Scrum, né? Que é você dividir o produto em pedaços e entregar cada vez, trechos do produto, né, continuamente para o cliente. Então, nesse caso aqui, ó, você foi entregar ao cliente, deu o prazo de você entregar o produto, você não conseguiu acabar, o cliente fica insatisfeito, né? Deu o segundo prazo, não conseguiu acabar, fica insatisfeito. Deu o terceiro prazo, não conseguiu acabar, mesma coisa. E aí, no quarto prazo, você conseguiu entrega o produto completo, né? E se você não conseguir atingir essa etapa, né, pela insatisfação do cliente e acabando seus recursos? Então,
já no princípio da startup enxuta, né? Você entrega um produto que o cliente pode usar, ele não vai ficar muito satisfeito, mas ele não vai ficar com raiva. Né? Vai ficar frustrado, mas não fica com raiva. Entrega um segundo produto, cada vez você vai melhorando o produto, até que quando você entrega o produto final, olha só, né? Ele está bem mais feliz do que na primeira opção. Tá? Então, mesmo que seja embaraçoso, você entregar o produto inacabado, né? Com falhas que você sabe que existem, né? Mas o processo de iteração, de repetição do ciclo, né? Construir, medir, aprender, você vai conseguir validar o conhecimento. E a gente tem diferentes tipos de MVPs, tá? E a gente vai apresentar alguns agora aqui para vocês, tá? Existem diferentes tipos de MVPs que podem ser construídos para se aprender o que resolve os problemas dos clientes e pelos quais eles estão desejosos a pagar. E, pessoal, isso é praticamente um mantra, tá? Um mote aqui da Startup Enxuta. É sempre isso, resolver os problemas dos clientes, né? Ou a gente aprendeu também no livro Business Model Generation, que é suprir um desejo do cliente, né? Ele não pode ter apenas um problema, mas ele também pode ter um desejo, né? Uma necessidade, né? E você suprir aquela necessidade, né? Como por exemplo implante capilar, né? Não, problema pode ser um desejo. Então a gente vai ter uma atividade da semana, tá? Eu já botei aqui para não esquecer, para dizer a vocês. E eu sempre coloco lá o negócio, né? E não coloco, digo a vocês que o prazo, e não coloco lá a atividade para responder no mural, né? Então já fica que já botei até a data, né? Porque mesmo que eu coloque a atividade no mural depois, vocês já podem submeter. A atividade da semana: procurar por diferentes tipos, tipos diferentes e eficientes de MVPs. Preparar a apresentação para a próxima aula, no dia 2/9. Então, o que é isso aqui? Você vai pensar no desenvolvimento do MVP, do produto ou serviço que você está trabalhando ao longo da disciplina. E eu tenho um texto aqui que pode servir de norte aí para vocês. Tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês, vou colocar no mural também, que é esse aqui. Esse bicho aqui, tá? Não tem em português, não tem santo que faça. É um artigo acadêmico, tá? Chamado Uma Infraestrutura Analítica para o Planejamento de MVPs. E aqui ele desenvolve o 6W3H, né? O W aqui é aquele negócio, né, dos porquês, de como. Aí o W aqui tem o what, why, né? E tem tudo aqui explicando, né? O what to build, why, por que construir, qual é a questão de medida, né? Quais são as questões. Então tem esse texto aqui. Aqui já traz algumas descrições de outros MVPs, tá? Que tem ser MVP. Além desses que a gente vai falar, tem outros aqui que podem servir também de sugestão para você, cada um deles, tá? De exemplos de MVP no mural. Vou botar aqui. Deixa eu pegar o nome. Já tem sugestões. Aí você vai desenvolvendo, né, sua habilidade na língua inglesa, né? Se o tempo não for suficiente, você pode optar por pegar ele e traduzir ele todo lá no Translate, né, para ver como fica. Os algoritmos de inteligência artificial, né, de aprendizado profundo do Google estão cada vez melhores nesse processo de tradução. É uma aplicação muito bem contemplada pela inteligência artificial, a questão de tradução, e vai melhorando aí com o passar do tempo. Então aqui na introdução ele fala, né? Os autores aqui, o Nguyen, esse nome me persegue, né? Foi um dos principais autores, não é o mesmo Nguyen, mas é o da família aí, né? Lá do doutorado. Então o termo MVP foi definido primeiramente por Frank Robson em 2001 e popularizado pela Startup Enxuta do movimento de Eric Ries, né, em 2009, e por Blank em 2010. De acordo com a Startup Enxuta, cada startup deve iniciar com a construção do MVP e utilizá-lo para validar suas hipóteses sobre as necessidades dos clientes. Tá vendo? É exatamente aquilo que a gente estava conversando. Então mostra aí que a consistência está presente aí, né, na nossa apresentação. Tá? Benefícios dos MVPs, está aqui.
Então é um capítulo de um livro que eu encontrei, né, que é bem direcionado aí para a gente lidar com o MVP. Então já está disponível para vocês no mural também. Então tá aqui, tá? Atividade da semana. Procurar por diferentes tipos, por tipos diferentes na próxima aula, né? Sobre da sua proposta. Na disciplina. Ups. Pronto, já fica aqui devidamente documentado, inclusive no vídeo. Vamos lá. Também é professor. Isso, o objetivo é vocês apresentarem o MVP, tá? A ideia de MVP na próxima aula. Os 6 grupos. E aí, como a gente tem 1h20, né? Aí cada grupo vai apresentando em 15 minutos, no máximo 15 minutos, haverá tempo suficiente para todos os grupos. Vamos lá. Então, diferentes tipos de MVP. Então, no vídeo e no livro do Eric Ries, tá? São os 3 MVPs que ele apresenta. Ele apresenta o MVP em vídeo, que foi usado pelo Dropbox, por exemplo. Então, o Dropbox disse que tinha um serviço de... Veja só, ele disse que tinha um serviço de armazenamento de arquivos e nas primeiras 24 horas em que o vídeo circulou para a internet, eles tinham 5.000 assinaturas e passaram para 95.000 assinaturas. Né? Então teve aí um aumento de 15 vezes o número de clientes. E o produto não existia ainda, tá? Isso aqui era o pessoal que estava na lista de espera, né, para o produto. E eles lançaram um vídeo de como o produto iria funcionar e conseguiram obter aí uma grande quantidade de clientes. Então o MVP, pessoal, não precisa ser um produto finalizado. Tá? Pode ser somente a ideia que você está validando. A hipótese que você quer validar pode ser através de um vídeo. Se você conseguir, né, somente com a apresentação do seu produto, sem sequer ele existir, atrair uma quantidade dessa de clientes, é um sinal positivo de que lançando o produto, você vai conseguir pelo menos um fator, né, dessa quantidade de clientes e vai começar a conseguir gerar uma renda e fazer o motor, né, funcionar. Outro tipo de MVP, o concierge. Eu até já tinha falado esse para vocês, né? O concierge é quando você o produto é oferecido, né? Aparentemente esse produto é um produto tecnológico, mas por trás quem está fazendo são as pessoas. E aí você vai ter no serviço concierge, você vai conseguir um funcionário da empresa atendendo um cliente. Né? Então, se esse funcionário atende um cliente em 2 horas, ele consegue também atender 2 clientes em 2 horas? Consegue. E 3 clientes? Ele já não consegue. Então, a partir do momento que você aumentar a quantidade de clientes, com o seu MVP no estilo concierge, você não vai ter escalabilidade, mas você vai ter o quê? Vai ter aprendizado, não é? Validado, que é o que importa nessas primeiras iterações. Ter o aprendizado validado, conhecer se o cliente vai querer, não é, pagar por aquele produto ou serviço em um curto intervalo de tempo. E o mágico de hoje também é outro tipo de MVP, né? Que também tem a questão de parecer que o produto está pronto, ele é oferecido online, mas por detrás quem está fazendo o serviço também são pessoas, não tem um produto já acabado. Então ele também vai lidar com problemas de escalabilidade. Então esses são os 3 diferentes tipos de MVPs que estão descritos no vídeo, não é? Através do qual essa aula é fundamentada, e no livro também do Eric Ries. Então, ó, das 5 etapas para a criação de uma empresa de sucesso, chegamos na 4ª, que são os motores de crescimento. Tá? Uma vez confirmado que o produto cria valor para alguém, é hora de mudar o foco para o crescimento exponencial. Tá? Claro, o MVP vai nos proporcionar um produto, a validação do produto ou serviço através do conhecimento, e uma vez que a gente confirmou a hipótese do nosso produto ou serviço, agora é hora de mudar o foco e crescer. Então existem 3 motores de crescimento, 3 metodologias que impulsionam a quantidade de clientes que você pode trazer. Né? Então está aqui a declaração de Eric Ries.
para as três máquinas de três motores de crescimento. Eric Ries disse: há 3 diferentes tipos de motores de crescimento que uma empresa pode focar. A empresa deve escolher apenas uma a priori, tá? Inicialmente ela escolhe um dos motores de crescimento e tentar aumentar as métricas associadas com cada motor através de iterações do ciclo de feedback, construir, medir, aprender. Então essa frase, pessoal, ela é muito densa, traz muita informação aqui, tá? Então, ó, cada tipo de motor de crescimento, ela tem métricas, tá vendo? Ela tem métricas. Cada um dos motores de crescimento vai permitir que eu meça, não é, se aquele motor de crescimento está trazendo ou não os resultados esperados, não é, conforme planejado. Então, primeiro motor de crescimento que é lançado por Eric Ries no livro é o recorrente, o stick. Atrair clientes de longo prazo e nunca mais perdê-los. Essa é a característica desse motor de crescimento. Então tá aqui, né? Stick em inglês quer dizer cola. Então tem até aqui uma cola, dou ali naquele negócio, ele não vai mais conseguir sair. Então, uma empresa, né? A empresa deve focar em 2 variáveis primárias. Lembra das métricas? Cada uma delas vai ter métricas para avaliar se o crescimento está ou não a contento daquilo que foi planejado. Então, a métrica aqui, para quem usa a metodologia recorrente, que é stick, é taxa de aquisição de novos clientes e taxa de rotatividade, que é a falha no engajamento dos novos clientes. Então você vai medir a taxa de aquisição em um determinado intervalo de tempo com esse motor de crescimento, pode ser semanal, pode ser quinzenal, pode ser mensal, pode ser diário, mas depende aí do objetivo. Então, quanto eu estou conseguindo aquisição de clientes, né, por unidade de tempo. E também a taxa de rotatividade. Quantos clientes eu estou perdendo, né, nessa unidade de tempo. Uma empresa que usa motor de crescimento recorrente é a Gillette. Uma vez que você usa o barbeador, começou a usar barbeador, você nunca mais para. Não sei que você... no meu caso eu parei, né, que agora eu só paro a barba. Então veja, no caso aqui, a taxa de aquisição, né, da Gillette, por que ela é recorrente? Porque as pessoas entram em puberdade, né, começam a surgir os pelos na face, começam a surgir os pelos nos membros inferiores, as meninas fazem os membros inferiores, os rapazes fazem a face, então é um mercado recorrente. O motor de crescimento ele é recorrente. Né? Então, também tem a taxa de rotatividade. Né? Então, as pessoas optam por fazer outro tipo de depilação cera, depilação laser, ou optam por deixar a barba grande, e aí você tem a taxa de rotatividade. Tá? Enquanto a taxa de aquisição for maior do que a taxa de rotatividade, você vai manter um crescimento exponencial. Outro exemplo de recorrente em stick é jogo online. Então, uma vez, meu amigo, que você colocou o caboclo para jogar, para o caboclo parar de jogar, aí é bronca. Né? Então, também é um engine utilizado pelas empresas de jogos online. 2 exemplos, né? A Gillette e empresas de jogos online. Segundo motor de crescimento é o viral. Né? O crescimento do número de clientes vai se espalhar, né, naturalmente, como uma epidemia. E aí, né, como a gente está vivendo a epidemia, a gente sabe muito bem como funciona, né, a questão do crescimento viral. Tá? Os clientes fazem a maior parte do marketing. E no motor de crescimento viral, a métrica de interesse é o coeficiente viral. Quantos novos clientes irão usar o produto como consequência de cada novo cliente? Então isso vai ser um coeficiente, tá? Vai ser um quociente. Então, um coeficiente viral de 0,1, 1 em cada 10 clientes vai recrutar um amigo, tá? Então, se você tem um coeficiente, você tem um cliente, tá? Em cada 10, refazendo, em cada 10 clientes, um deles vai trazer mais um cliente. Vocês acham que esse coeficiente de 0,1 ele atende a característica do engine de crescimento viral? Um coeficiente de 0,1. Acho que não. Né? Acho que não, né? Porque como é que a gente está com a Covid? Será que a cada 10 pessoas que são infectadas, essas 10 infectam apenas uma? Não, é bem mais. Bem mais, né?
Então, um coeficiente viral abaixo de 1 não é bom negócio para a gente. Não é? Então tá aqui, né? O gráfico tá lá no livro também do Eric Ries, vocês podem ter acesso através do PDF. Mostra aqui, né? Nessa primeira linha aqui, o coeficiente é de 0,9. Note que não tem um crescimento exponencial. A curva, ela na verdade é ergódica. O que isso quer dizer? Que ela atinge um certo patamar aqui e não consegue mais sair. Tá? No crescimento linear, né? Igual a 1, a cada um cliente, né? Traz um novo amigo, vai ter um crescimento aqui linear. E aí quando você tem um cliente que abandona, não é? Você não consegue o crescimento exponencial. Mas se seu coeficiente viral for acima de 1,1, aí nota a característica da curva. Então a curva já aparenta um crescimento exponencial, né? Conhecem a curva da função exponencial, né? A elevado a x. Então ela tem a internet cresceu assim, né? A blockchain cresceu assim. Então no começo da pandemia, né? As pessoas contaminadas teve também esse crescimento exponencial. Então, para que a gente tenha uma máquina, né? Um engine de crescimento, um motor de crescimento, eu só quero dizer engine porque eu li o negócio em inglês. Um motor de crescimento exponencial, o nosso coeficiente viral tem que ser maior do que 1,1. Tá? E a gente já obtém essa curva aqui, né, acelerada para cima. O coeficiente viral maior do que 1 proporcionará um crescimento exponencial. Tá? Quem utiliza um motor de crescimento viral, pessoal? E aí, vocês conhecem alguma empresa que utiliza um motor de crescimento viral? Conseguem pensar em alguma? Acho que são mais as redes sociais. É um bom exemplo, né, Will? Várias pessoas vão Não é? recomendando, voltando. Todas as redes sociais, né? Então você tem aqui o Facebook, tem o Twitter, tem o YouTube, não é? E-mails, até aqui e-mails, ó. Tem o Tinder, não é? E aí vai. Então as redes sociais têm um motor de crescimento viral, não é? E o bom do motor de crescimento viral é que ela é autoalimentada, ou seja, ela não tem um custo explícito, não é? Para a obtenção dos novos clientes. Outro mercado que também usa é o mercado de marketing multinível. Não é? Então, por exemplo, a Avon, vocês conhecem a Avon, né? Então, a Avon, a cada cliente, né? Cada cliente vai tentar fazer com que os seus próprios clientes passem a ser fornecedores também do produto. Não é? O mais conhecido de todos eles, vocês não eram nascidos, a grande primeira empresa de marketing multinível que existiu foi a Amway. Amway. Não, provavelmente vocês não conhecem não a Amway. Conhece a Amway? Alguém já ouviu falar? Bota aí no chat também, pessoal. Vamos interagir aí. Já escutaram falar na Amway? O Will disse que não. O Joyce disse que não. Kenson também disse que não. Viana não. Isabelle não. Pois é. Minha mãe foi cliente da Amway. Ela empreendeu com a Amway e passou a ser cliente e também fornecedora dos produtos. Não é? Como é que isso funciona? Existem reuniões, né? Essas reuniões tentam captar novos clientes e esses clientes fazem o seguinte: eles compram os produtos com o intuito de revendê-los. Não é? Mas à medida que os clientes vão se tornando também fornecedores, eles vão ter que ir atrás de novos clientes. Não é? E esses clientes passam a ser também fornecedores. De modo que, no final das contas, ninguém mais vai ser cliente daquela empresa, mas todos vão ser fornecedores. Não é? Então a Amway foi um principal exemplo disso aí, né? Porque o que acaba acontecendo? As pessoas não conseguem vender os produtos e acabam usando. E elas se transformam em clientes. Elas se transformam em clientes. Então, quanto mais níveis tiver numa empresa de marketing multinível, olha o nome, né? Quanto mais níveis existirem numa empresa de marketing multinível, melhor. Então você vai ter aí vai ter participantes diamante, depois vai ter participantes gold, depois vai ter participantes silver, depois vai ter participantes introdutórios, seja lá como for o nível. E cada um desses clientes, espaço, funcionários da empresa, funcionários da empresa, vai ter uma certa quantidade de produtos que ele conseguiu vender. É assim que você começa a subir na arquitetura
do marketing multinível e conseguir não só comprar o produto, mas também receber uma bonificação da empresa de marketing multinível. A Herbalife, já escutaram falar da Herbalife? Aqui no Brasil o principal produto é a Natura, né? Também tem a Mary Kay, não é? Tem aqueles cruises rosas, né? Que eram dados para as pessoas que já estavam mais altas na hierarquia multinível, eram presenteados com contemplados com aquele cruise. Você escolhe, né, qual é o tipo de bônus que você quer receber, né, da Mary Kay. Então são exemplos de empresas que funcionam com o motor de crescimento viral, tá? E por último, o terceiro tipo de motor de crescimento é o pago, através de propaganda, né? Empresas que utilizam motor de crescimento pago percebem que, a priori, deve haver foco em algum tipo de propaganda para alcançar clientes, tá? Então tá aqui o foco da coisa, vai ser a propaganda. Deixa eu até marcar a propaganda aqui com uma cor melhor. Então aqui quais são as métricas quando você paga? Você vai ter o custo por aquisição do cliente, né? E você vai ter o valor do tempo de vida, que é o tempo que aquele cliente permanece como pagador do seu produto ou serviço, tá? E aí, para você saber se o motor de crescimento pago está funcionando ou não, você faz a diferença, né, entre o valor de tempo de vida e o custo de aquisição. Esse valor aqui sendo positivo, quer dizer que está trazendo lucro para a empresa, né? Então, o valor do tempo de vida do cliente, quanto ele vai ficar pagando aqui, menos o custo de aquisição por cliente. Então, se aquele cliente que você adquiriu por R$2 lhe fornece enquanto ele está ali, né, comprando para você, ele fornece R$10, então você está aí positivo. Quanto mais clientes você adquirir, maior vai ser o seu faturamento. A partir do momento que o custo para aquisição ele vai ser maior do que o valor do tempo de vida do cliente, então essa diferença se torna negativa e você deve tomar alguma providência, né? Mudar o motor de crescimento, mudar o produto. Os 3 motores de crescimento são uma maneira de canalizar a energia da startup na direção correta, tá? Então, aqui que a gente apresentou métricas, não é verdade? A gente tem métricas, né? Valores numéricos que podem nos informar sobre o nosso crescimento. Daí o nome, né? Motor de crescimento. Se nós estamos ou não atendendo a expectativa de crescimento a contento, né? Porque se não tiver, a gente vai ter que decidir se vai pivotar ou perseverar. Perseverar, tá certo. Que é a última das 5 etapas de criação de empresa de sucesso, tá? Então, nosso progresso até aqui confirma nossa hipótese estratégica original ou precisamos fazer uma grande mudança? Então, nós temos a hipótese, ela continua sendo validada através do conhecimento, né? Conhecimento validado vai cada vez mais ratificando a hipótese, tá? E chega um momento em que eu tenho que, através das métricas, não é, do motor de crescimento, eu consigo identificar se eu vou ou não conseguir atingir o meu crescimento exponencial. Então, pivotar é isso, né? Pivotar é você escolher um novo caminho. Trata-se de uma correção de rota estruturada, concebida para testar uma nova hipótese, tá vendo? Uma nova hipótese. A primeira hipótese, não é a hipótese, fundar a estratégia ou o motor de crescimento. São os elementos que eu posso pivotar, tá? Então, ó, não existe, pessoal, aí é que está tudo aquilo que foi consultado, né, para que eu montasse essa aula. Não tem uma fórmula mágica, né, para você decidir sobre. Então, essa área cinza, tá, que você adquire com a experiência, é a confiança que você tem naquilo que você está. Tá? Então, nessa área cinza aqui, você vai ter que decidir, né? Então, por exemplo, se eu alcançar 10% de crescimento no primeiro ano, isso vai me proporcionar o crescimento exponencial que eu estou desejando, sim ou não? É suficiente? Está aqui a pergunta. É suficiente nesse primeiro ano? Não é? Aí, se você espera que sim, ó, um exemplo que eu li nesse livro aqui, ó, do Organizações Exponenciais, né? Para que
para que 10% do genoma humano fosse mapeado, sequenciado, né? Sequenciado 10%, né? Demorou uma certa quantidade de anos. E aí, o pesquisador que era o investidor para o sequenciamento do genoma humano tinha dado um prazo de 15 anos. Se eu não me engano, passou para os 10 primeiros por cento, passou 10 anos para ele conseguir sequenciar. Aí os colegas dele, rapaz, devolva o dinheiro, salve sua reputação. Né? E aí ele conseguiu finalizar um ano antes. Porque além com o aprendizado que ele teve, não é? Naqueles primeiros 10 anos fazendo o sequenciamento do genoma humano, ao longo desse tempo também há uma grande evolução no poder computacional. Né? A gente sabe da lei de Moore, que diz que a cada 18 meses o poder computacional adquirido por uma certa quantidade de dólares duplica. Né? Então, se você compra um computador, uma máquina hoje, né, em 2021, 26 de agosto de 2021, né, daqui a 18 meses, espera-se que com essa mesma quantidade você consiga adquirir uma máquina com o dobro da capacidade. Veja o que acontece com os telefones celulares, por exemplo. Né? O poder de processamento deles. Então ele conseguiu, porque a característica do produto que ele estava desenvolvendo era contemplada pelo crescimento exponencial. Então, no final das contas, hoje a gente já consegue, né? Hoje demora poucos minutos para fazer a sequência de um genoma humano, né? E ele conseguiu entregar no tempo porque ele entendia da área, ele entendia do negócio, ele entendia sobre o produto que ele estava fazendo. Então, isso daqui é característica da intuição, tá? Então, 10% de crescimento para ele foi suficiente nos primeiros 10 anos, porque a característica do sequenciamento, ele era exponencial, ele conseguiu fazer os 90% restantes num prazo até menor do que o prazo inicial. Então, perseverar ou pivotar tem a ver com isso, através das métricas, você determinar se o seu crescimento, né, aferido parcialmente ali, vai ser ou não suficiente para atingir o crescimento exponencial. E aí tem um catálogo de pivôs aqui que está no livro, tá? Vocês podem consultar. Aí tem, por exemplo, o pivô Zoom. Né? O Zoom é o seguinte: você tem um produto muito grande, né, a proposta, e você acabou com o aprendizado, né, com o aprendizado validado, você acabou identificando que apenas um subconjunto daquele produto é que os clientes têm determinado interesse, e aí você vai se concentrar naquele determinado subproduto. Esse é o pivô Zoom. Você muda o produto, não é? Reduzindo as suas características, se concentrando naquilo que teve maior interesse dos clientes. O zoom out é o contrário, né? Você tinha um produto e ele ficou pequeno para as necessidades do seu cliente e você conseguiu expandir as funcionalidades daquele determinado produto ou serviço e conseguiu com isso captar mais clientes. Né? Segmento de cliente, é claro, né? Você pensou inicialmente num segmento de cliente e observou que e constatou que a sua observação inicial não estava precisa, justamente pelo aprendizado validado. E aí você muda o segmento do cliente. Né? Necessidade do cliente, né? Também tem a ver com a proposta de valor. Né? Se eu preciso mudar a proposta de valor. Plataforma. Pessoal, vocês conhecem a palavra plataforma no nosso contexto de tecnologia de informação? O que é uma plataforma? Eu não saberia definir direito. Alguém, pessoal, também? Sobre o que é uma plataforma? Então, por exemplo, Facebook é uma plataforma, né? Instagram é uma plataforma, porque através deles outras pessoas conseguem oferecer produtos e serviços. Você tem o Mercado Livre como plataforma, você tem a Magazine Luiza, a Amazon como uma plataforma, né? Porque o objetivo final dele não era esse, era oferecer produtos e serviços diretamente, mas outras pessoas conseguem também oferecer produtos e serviços através daquela infraestrutura. Isso é chamado de plataforma. Tá? Então, você pode fazer um pivô de motor de crescimento, pivô de captura de valor. Eu tenho um exemplo bom para isso aqui. Tá? Um dos nossos listados aqui no mural, que é o Flávio Augusto, cadê ele? Influenciadores. Geração de valor, tá aqui. Flávio Augusto. Tá aqui ele.
ele que é o... Ele vendeu o WhatsApp, né, o curso de inglês, depois comprou de volta, né, o WhatsApp. Quando ele vendeu o WhatsApp, ele percebeu que a WhatsApp diminuiu de valor, de tamanho, né, de valor de mercado, estava perdendo clientes, os alunos não estavam mais se interessando. E aí, quando ele comprou de volta, ele fez um grande encontro com todos os proprietários da franquia, que o WhatsApp é uma franquia, e disse que ia consertar a questão. Ele sabia exatamente onde era a falha, não é? E tem a ver com esse pivô aqui, que é o pivô de captura de valor. Tá? O pivô de captura de valor tem a ver com o fluxo de receitas do nosso quadro Canvas. Tá? Tem a ver com o fluxo de receita. O que aconteceu? Quando o Flávio era o proprietário da WhatsApp, os pagamentos eram aquele negócio de papel, em cheque. Porque o cheque, pessoal, um cheque é um título de pagamento. Chegou na data, você vai lá e vai no banco e compensa. Né? Outra coisa é você dar o boleto para o cliente. Você dá o boleto vai lá, o cliente paga ou não paga. Aí é diferente de você ser ativo e você ser passivo. Então, quando modernizaram o sistema de pagamento da WhatsApp, tirando o cheque e colocando o boleto, isso fez com que a quantidade, a inadimplência aumentasse, né? E os clientes não se interessassem mais. A partir do momento, ele fez um pivô da captura de valor, retornou do pagamento em boleto para o pagamento em cheque e aí resolveu o problema. Então houve um pivô de captura de valor. Tá? Então são alguns exemplos, estão todos descritos lá no livro também, que vocês podem consultar. Tá? Então era isso, aula de hoje. Tá? Deixa eu parar aqui a gravação. Deu